Meu filho roubou minha casa, disse Lorraine secamente, como se o veredito já estivesse escrito. Do outro lado do tribunal, Ethan riu até ela apertar o play. Sua voz preencheu a sala. Se ela lutar, diremos que ela está perdendo. Suspiros. Silêncio. O juiz se inclinou para a frente. Lorraine não hesitou. Eu dei a ele prisão perpétua. Ele me deu um aviso de despejo. Espere, antes de prosseguirmos, preciso perguntar: de onde você está assistindo? Deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever. Subúrbio de Minnesota, fim de tarde de outono, ar revirado com o cheiro de folhas queimadas e traição. A chave não servia. Lorraine tentou de novo, balançou-a, girou-a e então encarou a porta da frente como se ela tivesse criado uma boca e a tivesse cuspido para fora. As luzes da varanda estavam acesas, mas o capacho de boas-vindas havia sumido. Literalmente. Ela piscou para o concreto nu onde costumava ficar. Viva, ria, ouça. Sumiu. Uma voz familiar rompeu o frio atrás dela. Você não deveria estar aqui, mãe, disse Ethan, com a voz baixa e profissional, o tom que ele usava com clientes quando pediam por imprevistos que ele não queria oferecer. Lorraine se virou lentamente. Seu filho estava perto da garagem, vestido como se estivesse indo para um evento de networking, calças passadas, casaco de lã, sem nenhum carinho no olhar. Acabei de voltar da casa da Diane, disse ela. Como assim? Eu não deveria estar aqui? Você concordou, lembra? Transferência temporária para simplificação de impostos e títulos. Ele se aproximou da escada, mas não se ofereceu para ajudar com a mala dela. Cuidamos de tudo enquanto você estava fora da cidade. Eu não concordei com nada disso. Seus dedos apertaram a alça da bolsa de viagem. Ethan suspirou, um som que carregava décadas de irritação silenciosa. Você assinou os formulários digitais, mãe. Você disse que estava tudo bem. A Trish está com a papelada. Um lampejo de algo não dito pairou por trás de suas palavras. Culpa? Não. Arrependimento calculado. Do tipo que as pessoas usam como colônia quando têm certeza de que vão se safar. Cadê a minha chave? Perguntou Lorraine. Trocamos as fechaduras. As palavras a atingiram como um passo em falso no gelo. Ele não gritou, não se enfureceu, apenas disse como se estivesse lembrando a ela que a coleta de lixo havia sido transferida para as quintas-feiras. Naquela noite, Lorraine estava sentada em seu carro na beira de uma rua sem saída, com o motor desligado e o aquecedor funcionando aos trancos e barrancos. Sua respiração embaçava a janela enquanto ela olhava para a varanda que um dia pintara com Charles, a mesma varanda onde entregará a flor de lapela de Ethan para o baile de formatura. Agora, pertencia a outra pessoa, aparentemente ao seu filho. Ela acendeu a luz do teto e começou a vasculhar a bolsa, carteira, uma barra de granola, advil solto. A pasta com seus registros de propriedade não estava lá. Seus dedos ficaram mais frios que o ar lá fora. Flashback. 2 anos antes, ela estava sentada no solário com Ethan e Trish. Vamos consolidar os documentos digitalmente, ele dissera, tomando seu latte de aveia. Deixa tudo mais claro para os impostos. E se alguma coisa acontecer com você, já estará resolvido. Charles estava fora havia apenas 1 ano. Lorraine assentiu, cansada demais para lutar contra a papelada. Agora ela percebia que eles contavam com isso. Às 23h43, ela bateu na porta lateral da casa dos Coulson. Greg atendeu de moletom, piscando sob a luz da varanda como se tivesse visto um fantasma. Lorraine? Seus olhos se voltaram para a casa atrás dela. Você está bem? Não exatamente, disse ela, com a voz fina, mas serena. Fiquei trancada do lado de fora. É uma longa história. Você pode me emprestar seu sofá? Greg hesitou. Sim, claro. Só por esta noite. Só por esta noite. Ela não disse mais nada, não precisava. A esposa de Greg, Lisa, trouxe-lhe um cobertor e um sorriso fraco antes de subir as escadas. Ninguém fazia perguntas que não quisessem respostas. Lorraine sentou-se rigidamente na beirada do sofá dos Coulson. Pegou o celular. Bateria em 18%.
Abriu o e-mail, esperando encontrar algo que fizesse menos sentido do que a realidade. Estava bem ali, na caixa de entrada. Assunto: confirmação de transferência de escritura, escrivão do condado de Hennepin. Ela abriu com o polegar trêmulo. Novo proprietário, Ethan Madison. Antigo proprietário, Lorraine Madison, cassado. Ela olhou para a palavra como se ela tivesse dentes. A casa dela, o lar que ela comprou depois que Charles faleceu, o lugar onde ela mesma reformou os armários e ensinou Ethan a verificar um desjuntor, agora pertencia legalmente a ele. Nem mesmo a um coproprietário. Ela havia sido apagada. No final do corredor, o cachorro dos Coulson latiu uma vez e depois ficou em silêncio. Lorraine não ouviu, não sentiu mais o sofá sob si. Apenas um pensamento surgiu na névoa: se eles trocaram as fechaduras, eu mudo as regras. E naquela noite, de pijama emprestado e com uma vida emprestada, Lorraine começou a planejar seu retorno. Não como mãe, mas como uma tempestade. Cartório de Registros do Condado de Hennepin, uma manhã fria envolta em burocracia e traição. As unhas da escrivã estavam pintadas de verde-menta. Elas batiam no teclado como chuva em vidro enquanto Lorraine se sentava à sua frente, com as mãos cruzadas com tanta força que os nós dos dedos doíam. Aqui vamos nós, disse a escrivã, com uma voz educada, mas mecânica. Número da parcela 192027. Residência unifamiliar. Título transferido pela última vez há 2 semanas. O novo proprietário listado como Ethan Madison. Ela fez uma pausa, olhando de soslaio para Lorraine. Parentesco listado, filho. Lorraine sentiu um aperto no estômago, mas não se mexeu. E o antigo dono? A atendente girou levemente o monitor, destacado em vermelho. Lorraine Madison, situação, liberação voluntária, sussurrou ela. Voluntária? Aqui diz que o imóvel foi registrado como doação, não venda, marcado para reestruturação patrimonial intergeracional. Ela se virou para Lorraine com um sorriso simpático. Bem comum. Planejadores patrimoniais fazem isso o tempo todo. Eu nunca dei a minha casa de presente para ele, disse Lorraine, com a voz calma, mas ríspida. E nunca assinei nenhuma transferência. O sorriso do atendente desapareceu. Bem, alguém assinou. De volta ao carro, Lorraine ligou para Ethan. Ele atendeu depois de 2 toques. Mãe, disse ele, como um empresário atrasado para uma conferência. A senhora foi à secretaria. Você falsificou meu nome. Uma pausa. Não seja dramática. Foi uma transferência simplificada. Você disse que sim. Só não se lembra. Estava cansada, de luto. Não me faça gaslighting, Ethan. É para o seu próprio bem. Casas precisam de manutenção, impostos, telhados. Você não precisa desse estresse na sua idade. Além disso, Trish e eu estamos otimizando o valor do imóvel. Você quer dizer, revirar a casa, disse Lorraine, secamente. Ele riu baixinho. Você vai nos agradecer depois. A casa fica melhor em mãos mais jovens. Ela desligou sem dizer mais nada. Sua mão tremia, mas seus olhos não. Ela não chorou. Ela dirigiu. Mara morava a 15 minutos de distância, num duplex histórico de tijolos que cheirava a óleo de limão e livros antigos. Lorraine não a via há 5 anos, desde o funeral de Charles. Lorraine, Mara piscou, surpresa, secando as mãos num pano de prato. Meu Deus, tem sido. Espera, o que houve? Lorraine entregou-lhe a cópia impressa da escritura, com o pergaminho voluntário destacado ainda queimando na página. 10 minutos depois, elas estavam sentadas à mesa de jantar de Mara, com uma pilha crescente de documentos legais e amargura entre elas. Ele não mentiu apenas, disse Mara, examinando o documento. Ele usou sua assinatura digital copiada de um antigo formulário de procuração. Isso não foi planejamento patrimonial. Foi fraude de identidade. Lorraine olhou para o chá que Mara colocará à sua frente. Estava intocado. Ela não conseguia sentir o gosto de mais nada. Podemos provar? Podemos enterrá-lo nisso, disse Mara. Isso é abuso financeiro contra idosos, consentimento falso, transferência falsa de propriedade.
É um crime, e dos mais sérios. Lorraine expirou lenta e deliberadamente, como se estivesse soltando fumaça velha de um incêndio que ela não provocou. Mara se inclinou para a frente. O que você quer fazer? Lorraine ergueu os olhos. Sua voz não vacilou. Trate-o como um estranho na minha porta. Mais tarde naquela noite, ela voltou para a casa dos Coulson, recusando educadamente uma segunda noite no sofá deles. Precisava de silêncio, precisava dos seus próprios pensamentos e não da hospitalidade de outra pessoa. Em vez disso, estacionou atrás da igreja na Avenida Fremont, inclinou o encosto do banco e pegou um caderninho que sempre guardava no porta-luvas. Escreveu: Ethan acha que isso era sobre uma casa, mas era sobre apagar, e agora é sobre precisão. O frio não a incomodava mais. A raiva tinha seu próprio calor. Ela guardou o caderno de volta no console, colocou o celular no silencioso e olhou para o estacionamento, o luar refletindo na geada, nas folhas secas e no cascalho velho. Aquilo não era mais luto. Era preparação. E Ethan acabará de cometer o pior erro. Ele não a trancou do lado de fora. Ele a acordou. Subúrbio de Minnesota, sábado à tarde. Vapores de tinta nova, velhas lembranças e a fúria silenciosa de uma mulher recuperando espaço. A placa de Anvendícia estava apoiada na beira do quintal como um troféu. Abaixo dela, portas abertas, 12 horas às 15 horas. Lorraine ajustou a gola do seu casaco azul marinho e saiu para a calçada. Seus saltos estalavam contra o caminho de pedras que ela mesma construiu, tijolo por tijolo, no verão após a morte de Charles. Agora, estranhos estacionavam tortos junto ao meio-fio, caminhando em direção à casa como se tivessem o direito de sonhar com ela. Lá dentro, o aroma de limão contrastava com a tinta fresca. A ilha da cozinha estava decorada com uma tigela de limas artificiais e folhetos impressos em cores, a mesma ilha onde ela costumava deixar bilhetes para Ethan quando ele chegava atrasado, cheirando a cerveja barata e confiança emprestada. Uma voz veio da sala de estar. E reformamos este espaço com uma vibe minimalista pós-escandinava, disse Trish animadamente. Muita luz natural, perfeita para receber visitas. Lorraine ficou parada na porta tempo suficiente para fazer contato visual. Trish piscou, hesitou no meio da frase. Seus lábios brilhantes se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Lorraine sorriu. Você deve ser o agente. Ótimo trabalho de encenação. Você repintou o acabamento ou só fez Photoshop? Um casal próximo riu, alheio. Lorraine se virou para eles. Estou de olho neste lugar há anos, disse ela, inclinando a cabeça em direção ao corredor. Essência incrível. Sobrevivi a todas as tempestades desde 92. O casal assentiu, interessado. Vocês moravam perto? Perguntou o homem. Eu estava por perto, disse ela. E fiquei lá dentro por 30 anos. Trish interveio rapidamente. Com licença. Esta área é para compradores pré-qualificados. Lorraine a ignorou. Ela se dirigiu para a lareira, agora adornada com arte genérica estéril. Nenhuma foto de família, nenhum Charles, exceto sua respiração prendeu, meio escondido atrás de uma caixa de materiais de encenação, aparecendo sob uma pilha de jogos americanos, uma pequena moldura preta e branca. Charles em seu uniforme azul marinho, segurando um Ethan recém-nascido. Lorraine estendeu a mão para pegá-la. Trish viu. Você não deveria estar aqui, sibilou Trish. Você não está na escritura. Lorraine passou o polegar no canto da foto. Você perdeu esta. Desleixado. Saiam agora. Mas Lorraine se virou para o jovem casal que a seguia com curiosidade. Sabe, disse ela suavemente, quando uma casa é roubada por fraude, não pelo destino, ela tende a carregar esse peso. As paredes lembram. A mulher parecia insegura agora. Roubada? O rosto de Trish empalideceu. Lorraine guardou a foto com cuidado no casaco e viu outra coisa no cabideiro perto da entrada. Seu cachecol, de lã bordô, feito à mão, o que Charles havia comprado para ela em uma barraca no condado de Door. Ela o tirou do gancho. Parece que você esqueceu de mais uma peça, disse ela. Trish parecia prestes a entrar em combustão. Lorraine se virou para ir embora, o vento em seu casaco como uma capa, mas no meio do caminho, pegou o celular.
Mara, disse ela quando a ligação foi atendida. Está ativo. Grupos de turismo, mentiras de corretores de imóveis, tudo. Ela fez uma pausa, observando o casal se afastar da varanda e retornar ao carro. Vamos desacelerar esse negócio. De volta ao carro, ela colocou a foto de Charles no banco do passageiro. Não se preocupe, murmurou. Eles tentaram nos entregar. Sua mão pousou brevemente na moldura. Mas ainda não terminei de ganhar tempo. Centro de Minneapolis, fim de tarde, paredes de banco, pastas jurídicas e uma mãe lendo a traição do filho em tinta preta. Lorraine sentou-se em frente ao funcionário do banco em uma cabine de vidro, daquelas que deveriam ser transparentes, mas que, de alguma forma, deixavam tudo exposto. Claro, senhora Madison, disse o jovem, digitando no teclado. Podemos consultar todas as atividades dos últimos 3 anos. A senhora gostaria de cópias impressas ou acesso digital? Ambos, disse Lorraine. Sua voz tinha a precisão de alguém que havia parado de se desculpar por soar firme. Enquanto ele imprimia os registros, os olhos de Lorraine pousaram no calendário do banco. 17 de outubro, circulado em vermelho, era seu aniversário. Ela se lembrava daquele dia. Trish havia enviado uma mensagem de texto em grupo que dizia: Feliz 72 anos para a própria rainha. Mas Ethan não havia ligado. Agora ela entendia o porquê. Os papéis deslizaram sobre a mesa. 4 saques, autorização de assinatura eletrônica grande. Um deles a fez piscar. $28 mil, perguntou ela. O associado assentiu. Sim. Disperso via transferência bancária, certificado por meio de credenciais online. Eu não autorizei isso. Essa não é a minha assinatura. Ele hesitou. Você é o único titular listado na conta. Alguém estava te ajudando a administrar suas finanças? Meu filho, ela disse, mas isso acaba agora. Mais tarde, no escritório de Mara, os documentos estavam espalhados sobre a mesa como cartas em um jogo fraudado. Esse é o número de roteamento dele, disse Lorraine, apontando para um comprovante de transferência. Essa é a conta comercial daquela startup imobiliária que ele registrou em 2021. Mara ergueu uma sobrancelha. Você se lembra disso de improviso? Posso ser velha, disse Lorraine, mas cuido do meu dinheiro há mais tempo do que ele assiste a tutoriais no YouTube sobre como ser seu próprio chefe. Mara recostou-se, impressionada. Isso basta para começar a construir um caso. Fraude, exploração financeira, abuso de poder fiduciário. Somado à escritura falsa, não é apenas civil, é criminal. Então vamos começar a contar o tempo, disse Lorraine. Chega de esperar. Naquela noite, Lorraine sentou-se no porão da igreja onde a organização sem fins lucrativos guardava seus equipamentos de mídia. O cômodo cheirava levemente a toner de copiadora e mofo. Mara montou o tripé. Tem certeza de que quer fazer isso agora? Perguntou. Não vou esperar que outra pessoa valide a minha verdade. Lorraine alisou o cabelo, sentou-se ereta e pressionou a palma da mão sobre a grossa pasta de recibos bancários e documentos autenticados. A câmera piscou em vermelho. Meu nome é Lorraine Madison. Tenho 72 anos e meu filho roubou minha casa, meu dinheiro e meu nome. Eis como. Sua voz não falhou uma única vez. Quando a gravação terminou, ela enviou uma cópia para Mara por e-mail e carregou outra para uma pasta na nuvem intitulada Se Eu Desaparecer. Então, abriu o navegador e clicou em um formulário de contato de notícias locais. Ela não o preencheu. Ainda não. Mas seus dedos pairaram sobre o campo de mensagem. No final, ela digitou apenas uma frase: Eu tenho provas, e elas começam com uma escritura. Na manhã seguinte, o sol nasceu turvo e frio. Lorraine ficou parada na janela do quarto de hóspedes dos Coulson e observou a rua se encher lentamente de folhas que não sabiam onde pousar. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Mara, anexada, minuta de declaração juramentada, declaração de reivindicação LM. Ela abriu o arquivo e rolou a página. Cada parágrafo a atingiu como um tambor de clareza: exploração financeira de um adulto vulnerável, liquidação não autorizada de bens, consentimento falsificado. Estava tudo lá. Ela se sentou lentamente e abriu o caderno. Rabiscou uma linha numa página em branco,
Qual a pior coisa que poderia acontecer se eu vendesse a casa sem eles? Então, embaixo, acrescentou, ou melhor, qual a melhor? Porque se Ethan havia construído aquele golpe com confiança, Lorraine estava prestes a desmantelá-lo com confiança, e o inferno não tem fúria maior que a de uma mulher sem nada a perder, exceto a paciência. Periferia de Minneapolis, início do inverno, solo congelado, acordos silenciosos e justiça disfarçada de papelada. Lorraine apertou ainda mais o cachecol ao entrar no estreito escritório ensolarado de Aventillard, um antigo prédio de tijolos transformado em uma organização sem fins lucrativos de habitação. A recepcionista ofereceu uma caneca de cidra e um sorriso esperançoso. Somos pequenos, disse a mulher, mas acreditamos em terras com propósito. Perfeito, pensou Lorraine. Ela se encontrou com a diretora, uma mulher séria chamada Mai, que usava luvas sem dedos em ambientes fechados e lia propostas de financiamento como se fossem relatórios de guerra. Lorraine explicou sua oferta de forma simples: vender o terreno, não a estrutura. A casa, ocupada por seu filho e sua ambição, se tornaria uma inquilina temporária. Mai ergueu as sobrancelhas, mas não hesitou. Você quer alugar o ar que eles respiram, disse ela. Até que possamos recuperá-lo, respondeu Lorraine. E então quero que se transforme em algo que retribua. Moradia, apoio comunitário, sem nomes de legado, apenas impacto. Mai estendeu a mão calejada. Você conseguiu um comprador. A papelada andou mais rápido do que Lorraine esperava. Acontece que organizações sem fins lucrativos agem rápido quando recebem escrituras limpas e uma urgência com toques de vingança. Ela assinou o contrato de venda do terreno em uma cabine de cafeteria, com a caneta riscando o formulário com a precisão de um bisturi. No final da semana, Ethan recebeu a carta da Aventillard Community Holdings. Assunto: notificação de uso do imóvel, lote 19-2027. Prezado Sr. Madison, este aviso confirma que, a partir de 2 de dezembro, o terreno abaixo do número 1428 da Eldermill Lane não é mais seu. Você tem 14 dias corridos para desocupar o imóvel ou começar a pagar o aluguel mensal para a Aventillard, de acordo com a política de ocupação para organizações sem fins lucrativos. Lorraine imaginou o rosto dele, a arrogância se transformando em confusão e depois em raiva. Ela não sorriu, mas acendeu uma vela. Flashback de 2 anos antes. Ethan estava sentado nos degraus da varanda dela, com a cabeça entre as mãos e uma pilha de papéis de execução hipotecária ao lado. Só preciso de 25 mil para cobrir a chamada de margem, disse ele. Depois posso refinanciar e consertar o anúncio. Juro. Lorraine havia ignorado o cabelo bagunçado e o desespero. Ela viu o garoto que costumava chorar quando era pego mentindo, antes de aprender que mentiras pagavam melhor. Ela lhe entregou o cheque discretamente e nunca mais viu o dinheiro ou a casa. Agora percebia que não o havia perdido. Ela o havia investido na futura ruína dele. Uma semana depois do aviso, o telefone dela vibrou. Número privado. A voz de Trisha falhou como uma fratura capilar. Você vai se arrepender disso, Lorraine. Você não tem ideia de como isso te deixa desequilibrada. Podemos processá-la por danos morais. Retaliação. Lorraine colocou a ligação no viva voz e a colocou sobre a mesa enquanto mexia o chá. Terminou? Perguntou ela. Isso é ilegal. Eu verifiquei. Não é, disse Lorraine. Ethan é seu filho. Lorraine deixou o silêncio se prolongar. Exatamente. Então, encerrou a ligação e bloqueou o número. Mais tarde naquela noite, Mara enviou uma mensagem de texto, pedido de imprensa. O canal 7 quer um comentário. Lorraine digitou sua resposta com dedos firmes, ainda não. Que o silêncio fale primeiro. Mas na manhã seguinte, sua caixa de entrada tinha um assunto que a fez parar para pensar: Aventillard, pacote de boas-vindas para novos proprietários. Ela clicou e abriu. Na parte inferior, uma assinatura: Bem-vindos à comunidade e obrigada por nos escolherem, Kelsey e Jordan Urai. Lorraine piscou. O jovem casal da casa aberta. Ela se lembrava da gentileza deles, da curiosidade, do jeito como o Jordan perguntara: você morava aqui perto? E de como Kelsey olhara para a varanda como se aquilo significasse alguma coisa. Eles não eram apenas compradores aleatórios. Eram suas testemunhas. Agora eram os novos administradores da terra.
Não uma reviravolta do destino, uma correção completa. Lorraine imprimiu o e-mail e o fixou na parede. A casa ainda podia parecer a de Ethan, mas a terra embaixo dela era dela novamente. E em 13 dias, Ethan aprenderia como era ser aquele sem chave. Ao lado da impressão, ela rabiscou uma nota com marcador preto: você pode encenar uma casa, mas não pode fingir ser dono dela. E quando a neve começou a cair sobre o quintal que ele não possuía mais, Lorraine abriu uma pasta marcada com os próximos passos. Porque isso não era vingança, era mercado imobiliário. E ela estava invertendo toda a narrativa. Centro de Minneapolis, início da noite, calçadas cobertas de gelo, mensagens de voz cheias de desespero e o poder mudando silenciosamente. A mensagem de voz de Ethan chegou às 18h47. Mãe, acho que houve um mal-entendido. Este grupo de avexeada está sendo irracional. Precisamos nos sentar e conversar como uma família. Lorraine não respondeu. Ela simplesmente bloqueou e colocou o celular com a tela para baixo ao lado do cheque que estava prestes a assinar. No novo anexo de avexeada no centro da cidade, Lorraine entrou em um escritório estreito pintado em tons quentes. Uma placa escrita à mão colada na recepção dizia: ninguém é dono de pessoas, apenas de terras. E mesmo isso deve ser emprestado com cuidado. Atrás da mesa estava Nia, uma jovem de 20 e poucos anos, de óculos de lentes grossas, um cardigan 2 números maior que o seu e um olhar que dizia que ela já tinha visto mais burocracia do que deveria na sua idade. Você deve ser a Lorraine, disse a Nia, levantando-se para apertar a mão dela. Estamos honrados. E, francamente, um pouco surpresos. Lorraine ergueu uma sobrancelha. Atordoada? A Nia sorriu. Não são muitas as pessoas que revidam assim, principalmente de forma tão limpa. Lorraine não retribuiu o sorriso. Não é vingança. É um precedente. A Nia assentiu solenemente e a conduziu a uma pequena sala de reuniões. Elas revisaram documentos, termos de locação, fundamentos legais e uma carta já redigida e aguardando a assinatura de Lorraine. Eu queria te explicar isso, disse a Nia. É um formulário de doação para alimentar um fundo de defesa legal específico para idosos que enfrentam desalojamento fraudulento. Seria o primeiro do tipo no condado de Hennepin. Lorraine leu a página 2 vezes. Quanto isso vai ajudar? Muitas. As pessoas não percebem a frequência com que isso acontece. Simplesmente nem sempre temos os recursos para reagir. Lorraine assinou, sem hesitar, e preencheu o cheque. A Nia piscou ao ver o valor. Tem certeza? Não estou comprando justiça, disse Lorraine. Estou financiando a resistência. O telefone dela vibrou novamente mais tarde naquela noite, e a mensagem de voz foi transcrita automaticamente. Trish Madison, você precisa de ajuda. Todos sabem que você não está bem. Temos sido pacientes, mas isso... Estamos falando com um advogado. Instabilidade mental em idosos é motivo para tutela. Lorraine, não é tarde demais para consertar isso antes que alguém intervenha. Lorraine apagou e riu alto pela primeira vez em semanas. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de um número local. Senhorita Madison, aqui é Jordan Bellamy, do Canal 4. Estamos fazendo um programa sobre fraude contra propriedades de idosos e ouvimos falar do caso Avexead. A senhora estaria disposta a falar diante das câmeras? Lorraine hesitou. Eu consideraria, disse ela. Com uma condição. Claro. Meu nome não aparece. Eu falo, mas Ethan não pode saber que sou eu. Uma pausa na linha, então, entendido. Vamos borrar o rosto, disfarçar a voz, só a sua história. Lorraine olhou pela janela. A neve começava a derreter em filetes do outro lado da rua. Então vamos contar, disse ela. Uma hora depois, ela encontrou Ana novamente para finalizar a papelada. Enquanto arrumavam as coisas, Ana fez uma pausa. Sem querer me intrometer, mas você quer tomar um café qualquer dia? Você me lembra a minha avó. Ela também nunca deixou ninguém silenciá-la. Lorraine riu baixinho. Contanto que você não espere que eu tricote ou cozinhe. Ana sorriu. Espero que você lidere. Eles saíram juntos para a forte luz do inverno. Lorraine ajustou o cachecol contra o vento.
Seu telefone vibrou novamente no bolso do casaco, o número de Ethan desbloqueado por um segundo a mais. Ela deixou tocar. Você vai responder isso? Perguntou Ana. Lorraine olhou para o céu pálido. Não, disse ela. Ele não entende mais a minha voz. E com isso, atravessou a rua, com o pavimento limpo sob os calcanhares, a energia aquecendo sua espinha. De volta a casa, ela abriu o caderno e escreveu uma nova linha numa página em branco: deixe-os bater. Estou construindo minhas próprias portas agora. E em algum lugar do outro lado da cidade, em uma casa construída sobre arrogância, o primeiro aviso de aluguel deslizou pela caixa de correio de Ethan, sem ser lido, mas não sem ser sentido. Minneapolis, meio da manhã, telas brilhando, linhas do tempo mudando e a voz de uma mãe ecoando mais longe do que seu filho jamais imaginou. Lorraine não tinha Twitter. Ela descobriu sobre um homem trancado fora de casa quando Ana lhe enviou uma captura de tela, com o clipe da entrevista desfocado emoldurado por milhares de retweets. Eu só dei a eles 10 minutos, disse Lorraine. Você deu um movimento a eles, respondeu Ana. O clipe em si era silencioso. Lorraine, iluminada por trás e em silhueta, falava lentamente. Sem drama, sem teatralidade, só o meu nome não importa. O que importa é que criei um menino em uma casa que paguei, e ele a roubou. A câmera segurava suas mãos, ainda enrugadas, mas apertadas o suficiente para sugerir que o fogo não havia se apagado. Em 48 horas, o vídeo já tinha mais de 1,2 milhão de visualizações. Comentaristas escreveram coisas como: minha avó também foi expulsa. Eu nunca soube o que fazer. Agora sei. Ela não perdeu a casa. Ela deu um novo significado a ela. Esta é a justiça anciã com batom e luvas de couro. Lorraine sentou-se à mesa de jantar com uma caneca de chá fraco e observou o mundo se inteirar da guerra que ela vinha travando em silêncio. Ethan, enquanto isso, estava se afogando. Grupos imobiliários locais cortaram relações. Seu site saiu do ar. Um cliente publicou uma avaliação de 1 estrela. Se ele trata a mãe dele assim, como tratará o seu depósito? Trish publicou um story passivo-agressivo no Instagram, uma foto de chá de ervas com a legenda: quando todo mundo está te vendo cair, mas você já desistiu. Lorraine revirou os olhos, abriu o laptop e digitou: como roubar da sua mãe e perder tudo por uma mulher com recibos. Ela postou em um site de hospedagem de blogs recomendado por Mara. Não era floreado. Não era mesquinho. Era cirúrgico. Parágrafo por parágrafo, Lorraine expôs os documentos falsificados, as transferências bancárias, a citação em que Ethan disse: você vai nos agradecer depois. Capturas de tela, carimbos, nomes. Quando ela clicou em publicar, já estava recebendo mensagens de estranhos. Alguns apenas diziam: obrigada. Um dizia: meu filho fez o mesmo. Achei que eu fosse a única. Mara ligou naquela tarde. 3 juízes pediram para rever o seu caso mais cedo, disse ela. A pressão da mídia faz milagres, ou pelo menos assusta os funcionários. Vamos mantê-los assustados, disse Lorraine. Mais tarde naquela semana, Lorraine recebeu uma mensagem de um número que não reconheceu. Apenas 2 linhas: oi, vovó. Me desculpe. Ela congelou e então olhou para o nome: Lexi M., filha de Ethan, 17 anos. Elas não se falavam havia 2 anos, desde a noite em que Lorraine se recusou a assinar um empréstimo particular para a faculdade e foi chamada de emocionalmente contida na mesa de ação de graças. Seus dedos pairaram sobre a resposta, mas ela não digitou. Ainda não. Em vez disso, ela abriu o aplicativo de fotos e encontrou uma foto de quando Lexi tinha 6 anos, parada no quintal, coberta de tinta para dedos, segurando uma placa que dizia: o jardim da vovó cresce melhor. Lorraine salvou a foto em uma pasta marcada como talvez. No dia seguinte, a campainha tocou. Era Ana segurando 2 cafés e um envelope. Não entre em pânico, disse Ana, sorrindo, mas e o seu post no blog? Ele está sendo arquivado pelo Museu de História Local como um estudo de caso de resistência cívica digital. Lorraine riu. Essa é a frase mais ridícula que já ouvi. É real, disse Ana. Você está virando folclore. Lorraine ergueu o café como se fosse um brinde. Espero que eu seja do tipo que retribui.
Naquela noite, a casa estava silenciosa. Ela estava sentada na cama, o roupão bem enrolado, a tela do laptop na luz mais fraca. Ela passou o mouse sobre a mensagem de Lexi, mas ainda não respondeu. Em vez disso, digitou uma única frase em seu diário: a árvore se lembra da raiz, mesmo quando os galhos se esquecem. Então, fechou a capa porque uma boa tempestade sabe quando parar. E Lorraine ainda não tinha terminado de construir a dela. Tribunal do Condado de Hennepin, madrugada. Céu cinzento lá fora, ternos cinzentos lá dentro e uma previsão de acerto de contas. O tribunal estava quente demais. Lorraine sentou-se na primeira fila da mesa do autor, blazer passado, olhos fixos. Ela não se mexeu, não suspirou. Deixou o silêncio se tornar sua armadura enquanto o advogado de Ethan falava em círculos, transformando sua dor em confusão e sua idade em incompetência. Este é, meritíssimo, um trágico caso de mal-entendido, disse o advogado suavemente. Meu cliente agiu no que acreditava ser o melhor interesse de sua mãe. Ela havia concordado verbalmente com a transferência, uma decisão tomada sob coação, talvez devido ao desgaste emocional da viuvez. Ele se virou para o banco. É possível que a senhora Madison simplesmente tenha esquecido? Lorraine não se mexeu. Mas Mara se levantou antes que o juiz pudesse responder. Se ela esqueceu, meritíssimo, disse Mara, colocando 3 pastas grossas no carrinho de provas, ela de alguma forma também falsificou registros bancários, criou um depoimento em vídeo falso e autentica o próprio nome sob pena de perjúrio, o que seria notável para alguém supostamente confuso. Uma pequena onda de risos veio da galeria. O juiz não sorriu, mas também não se opôs. Eles analisaram os fatos: saques bancários vinculados às emergências comerciais de Ethan, metadados de e-mail mostrando a assinatura de Lorraine aplicada após a meia-noite a partir de um endereço IP diferente, o depoimento em vídeo de Lorraine sendo exibido na tela de um tribunal. Sua voz, serena e devastadora: meu filho usou minha dor como almofada de tinta e carimbou tudo o que me restava. Ethan se remexeu na cadeira, o maxilar cerrado, a gravata apertada demais. Ele sussurrou algo para seu advogado. Lorraine não olhou para ele. O juiz fez perguntas. A senhora Madison estava tomando algum medicamento no momento da assinatura? Não, respondeu Mara. Algum diagnóstico de capacidade diminuída? Não, meritíssimo. De fato, ela entregou a avaliação cognitiva assinada por um neurologista, função executiva excepcional para a idade, leu o juiz em voz alta. Ele bateu a caneta uma vez na mesa, depois outra. Lá fora, a chuva marcava a janela do tribunal. Lá dentro, Ethan começou a suar. Trish não apareceu. Seu nome estava na intimação. Seu assento na galeria estava vazio. Lorraine percebeu e arquivou-o como a última página de um livro queimado. O advogado de Ethan tentou um pedido de adiamento, alegando que registros adicionais eram necessários e que o desgaste emocional havia comprometido a memória do cliente. O juiz olhou para as pastas sobre a mesa, para os recibos autenticados, para a pasta marcada como um cronograma de apoio do autor. Depois, para Lorraine. Ela o encarou, imóvel e calma. Ele suspirou. Pedido negado. Mais tarde, lá fora, no corredor, Lorraine e Mara estavam sob as luzes fluorescentes vibrantes. Repórteres aguardavam perto da saída de segurança. Correu melhor do que o esperado, disse Mara, guardando as pastas do tribunal de volta em sua bolsa de couro. Eu esperava por isso, respondeu Lorraine. O que eu não esperava era como seria fácil ser subestimada. Mara sorriu. Essa é sua arma mais afiada. Lorraine ergueu uma sobrancelha. Não. Ela se virou para as portas. Minha arma mais afiada é que aprendi a esperar. Naquela noite, em casa, Lorraine preparou um chá, com rooibos em infusão por um longo tempo. Ela não se sentou, apenas ficou parada perto da janela, observando o vento soprar entre as árvores ralas. Seu telefone vibrou. Número desconhecido. A mensagem de voz foi curta. Uma voz masculina: mãe, acho que você já deixou claro. Podemos conversar? Ela não tocou mais. Apenas escreveu uma palavra em seu caderno, quase. Porque Ethan ainda não sabia, mas sua tempestade ainda nem tinha começado. Minneapolis, fim de tarde, ativos em colapso,
reputações em ruínas e uma mãe firme na tempestade. Tudo começou com um anúncio, depois 3. Quando chegou sexta-feira, Ethan tinha 6 imóveis à venda, cada um com preços abaixo do mercado, limpos na superfície, mas escondendo a podridão nas paredes dos negócios que os construíram. O conselho local da MLS percebeu. Depois, o subredito imobiliário da cidade, e depois um âncora de programa matinal que usou as palavras em liquidação e alegado arrasado ao mesmo tempo. Mara enviou uma captura de tela do segmento em alta para Lorraine, mãe versus filho, guerra de imóveis esquenta em drama no tribunal. Lorraine não hesitou. Ela apenas respondeu, não sabia que eu seria a primeira a aparecer. No escritório de Aventiad, um comunicado à imprensa foi publicado. A casa na Eldermill Lane, outrora o santuário de Lorraine, e depois seu campo de batalha, seria reformada e transformada em moradia de transição para idosos desabrigados. Lorraine revisou o comunicado ela mesma. Sem nomes, disse ela a Ana, apenas resultados. Ana assentiu. O impacto fala mais alto, de qualquer forma. Naquela noite, Ethan desmoronou. Ele entrou em uma transmissão ao vivo, sem barba por fazer, com os olhos vermelhos e a voz frenética. Estão fazendo dela uma heroína, gritou ele para 213 espectadores. Mas ela é instável. Ela tem problemas, lapsos de memória, confusão. Está tudo sendo manipulado. Lorraine assistiu ao vídeo uma vez e, calmamente, ligou para Sasha Hoare, a neuropsiquiatra que havia realizado sua avaliação anterior. Podemos atualizar a avaliação? Perguntou Lorraine. O Dr. Hoare concordou. Na manhã seguinte, Lorraine sentou-se por 2 horas sob luzes brilhantes e perguntas silenciosas. Nome, data, local, recordação serial, memória tardia, padronização espacial, julgamento ético, todos com notas máximas. Ao final, o Dr. Hoare assinou uma nova carta. Lorraine Madison demonstra resiliência cognitiva, percepção e processamento excepcionais. Sem evidências de comprometimento. De fato, suas faculdades superam as métricas padrão para sua faixa etária. Lorraine dobrou o relatório e o guardou em uma pasta vermelha com o rótulo Verdade. Mara encaminhou o relatório ao tribunal, à imprensa e, estrategicamente, ao boletim jurídico sem fins lucrativos com mais de 30 mil assinantes. O relatório chegou às caixas de entrada como um martelo. A narrativa de Ethan também se desfez em público. Um veículo publicou uma linha do tempo lado a lado, data de retirada, compra do negócio por Ethan, consentimento assinado por Lorraine faltando em negrito abaixo. Ela não esqueceu. Ele apenas contava com isso. Na manhã seguinte, Lorraine acordou cedo. A chuva batia nas janelas do seu apartamento, fria e ritmada, como alguém batendo educadamente antes que a justiça entrasse. Ela preparou seu chá, rooibos novamente. Quando se sentou, sua caixa de entrada continha uma mensagem de Ana. Assunto: achei que você ia querer isso. Em anexo, uma citação do corretor do comprador de Ethan, de fonte anônima, perguntamos sobre o financiamento dele. Ele deu de ombros e disse: o dinheiro não é meu mesmo. Achamos que era uma piada. Lorraine fechou o laptop lentamente e pegou a caneta. Na página seguinte em branco do caderno, escreveu: deixe-o sacar. Eu fico com o que importa. E assim que ela pousou o caderno, seu telefone vibrou. Uma mensagem de voz de um número marcado como não listado. Ela ouviu uma vez, uma voz baixa interrompida apenas pela respiração ofegante e pelo som de alguém tentando não chorar. Mãe, a casa. Eles estão tomando. Disseram que temos 2 semanas. Você venceu. Certo, você conseguiu o que queria. Só pare, por favor. Lorraine encarou o chão por um longo momento e depois apagou a mensagem. Porque não se tratava de vencer. Tratava-se de lembrar ao mundo que uma assinatura falsificada pode lhe render um momento, mas o caráter sempre se paga. E Ethan estava falido. Tribunal do Condado de Hennepin, início da primavera, dia do veredito, o degelo entre a traição e o acerto de contas. Lorraine não se vestia para a guerra. Vestia-se como qualquer outro dia, calça cinza escuro, blusa azul marinho, brinco simples, do tipo que o marido costumava elogiar sem palavras, apenas com um olhar. Ela ficou parada do lado de fora das portas do tribunal por um instante a mais, depois entrou sem pestanejar. A sala 4B estava agitada.
repórteres se aglomeravam nos fundos. Um desenhista do tribunal se instalou perto da galeria, a caneta se mexendo. Ethan estava sentado a 2 mesas de distância, o maxilar tenso, o terno amassado no colarinho como se tivesse sido reaproveitado de um pedido de desculpas. Seu advogado sussurrou em seu ouvido. Ele não olhou para Lorraine. Ela também não olhou para ele. Ela olhou para o juiz. A decisão não veio como um trovão, mas como uma tempestade que se formava por trás de cada sentença. O tribunal considera que a transferência de propriedade foi executada sem consentimento legal, disse o juiz, e apoiada por documentação falsificada, redirecionamento financeiro não autorizado e quebra de confiança fiduciária. O juiz se virou para Ethan, que finalmente ergueu os olhos, o rosto pálido e a boca aberta, como se a descrença ainda fosse uma opção. Você está condenado a desocupar o imóvel no prazo de 7 dias corridos, pagar os danos liquidados conforme consta na auditoria financeira e cooperar com a investigação criminal em andamento, agora encaminhada ao Ministério Público do Condado. Lorraine ouviu tudo. Ela não piscou, não chorou, apenas sussurrou, obrigada. Não para o juiz, mas para si mesma. Após a decisão, Lorraine saiu para o sol fraco da primavera, com uma multidão de jornalistas se erguendo atrás dela. Senhora Madison, como se sente? O que a senhora vai fazer com a casa? A senhora já esperou justiça? Ela ergueu uma das mãos, graciosa, sem desdém, e continuou andando. Algumas coisas não eram para câmeras. Mais tarde naquela tarde, Lorraine parou em frente à casa uma última vez. A placa da Eldermill Lane parecia desbotada, mas a terra sob ela era dela novamente. Mai, de Aventillard, esperava na calçada, chave na mão, prancheta debaixo do braço. Lorraine ainda não a pegou. Saiu para a varanda, deixando o silêncio se instalar, a varanda onde Charlie certa vez trocara uma lâmpada sem pedir, onde Lexi derramara suco aos 6 anos, onde Ethan ficará parado, pedindo um cheque que ela jamais deveria ter assinado. Ela respirou fundo, não para encerrar o assunto, mas para se desvencilhar. Mai lhe entregou a chave. Agora é sua. Lorraine assentiu e estendeu-a, para abrigo, disse ela, para a comunidade, não para o legado. Mai aceitou. Vamos fazer valer a pena. Nesse momento, um homem de paletó de flanela parou na calçada. 30 e poucos anos, barba rala, desconhecido. Você é ela, não é? Perguntou ele gentilmente. Aquela que trancaram do lado de fora. Lorraine inclinou a cabeça. Sou eu. Minha mãe passou por algo parecido. Ela não brigou. Você brigou. Ele assentiu uma vez. Você ajudou mais do que imagina. Lorraine observou-o se afastar e depois olhou para casa. Ela não acenou para se despedir. Não precisava. Acabei de limpar a casa, sussurrou. De volta ao seu apartamento, Mara esperava com vinho e algo diferente nos olhos. Chegou um pacote para mim esta manhã, disse ela. Da triste. Lorraine fez uma pausa, com o casaco ainda pela metade. Que tipo de pacote? Mara entregou-lhe um pendrive. Ela o gravou. Ethan, meses atrás, áudio completo. Ele fala sobre falsificar os formulários. Diz que você nunca contestaria. Diz, e eu cito, se ela falar alto, fazemos gaslighting e conseguimos a tutela. Lorraine ficou imóvel. As palavras não a magoaram. Elas esclareceram. Ela nunca entregou. Ela fez isso agora, e o caso já foi encaminhado ao gabinete do promotor. Lorraine encarou a viagem não como um troféu, mas como um recorde, uma prova de que até mesmo as pessoas que ficam ao lado de monstros às vezes deixam a porta da gaiola aberta. Naquela noite, Lorraine se serviu de uma taça de vinho tinto, seco, sem gelo. Ela não brindou, nem se vangloriou. Simplesmente abriu o caderno em uma nova página e escreveu: eles me despejaram, então eu os exilei. E abaixo, em um texto menor, a casa está quentinha de novo porque as mentiras foram reveladas. Ela não apertou o play na gravação. Ainda não. Algumas vitórias não precisam ser ouvidas 2 vezes, principalmente quando o silêncio depois diz tudo. Cadeia do Condado de Hennepin, ala de visitação, cadeiras de plástico, plexiglas e o silêncio frágil entre finais e prestação de contas. Lorraine sentou-se primeiro.
A cadeira balançou ligeiramente sobre o linóleo irregular, mas ela não a ajustou. Do outro lado do vidro riscado, Ethan já estava sentado, de macacão laranja, com as mãos algemadas a uma barra de metal sob a mesa. Seu cabelo estava mais comprido e despenteado. Seu rosto parecia menor, sem a expressão de direito que o atravessava. Ela não atendeu. Não imediatamente. Ele bateu no vidro uma vez, com um sorriso inseguro. Lorraine levantou o fone lentamente, controlada. Você veio, disse ele, com a voz rouca de ensaio. Eu não tinha certeza se você viria. Eu não vim para encerrar o assunto, ela respondeu. Vim para esclarecer. Ethan suspirou, rindo como se doesse. Não me orgulho do que aconteceu. Mas a Trish sabia como me pressionar. Disse que se não aguíssemos rápido, perderíamos tudo. A Trish não falsificou a minha assinatura, disse Lorraine. Você falsificou. Os olhos dele brilharam. Ela disse que você nunca lutaria contra isso. Que você esqueceria ou congelaria, como sempre acontece. Como depois que o papai morreu. Ela não me conhecia. Você sim. Ethan olhou para baixo. Seus dedos se contraíram contra as algemas, tentando demonstrar compaixão sem que ninguém na plateia acreditasse. Achei que estava nos protegendo, murmurou. Construindo algo. Lorraine balançou a cabeça uma vez, não com raiva, nem mesmo descrença, apenas com uma determinação ponderada. Você não estava construindo. Você estava mudando de ideia, disse ela. Mudando meu nome, minha dor, minha generosidade para dar entrada em uma identidade que você não podia pagar. Ele olhou para cima e, por um instante, apenas um, não era o homem que roubara a casa dela. Era o menino que certa vez chorou ao perder seu brinquedo no quintal e culpou o vento. Mas mesmo assim, ele não o procurara sozinho. Esperara que ela o encontrasse. Você acha que eu sou um monstro? Ethan sussurrou. Não, disse Lorraine. Monstros têm poder. Você trocou o seu por comissão. Flashback, Lorraine parada na janela da sala de jantar 30 anos antes. Ethan, de 8 anos, batendo o pé porque ela não queria comprar o console de videogame mais novo para ele. Você nunca diz sim na primeira vez, ele disparou. E nunca se agradece pela segunda vez, ela respondeu. A sensação de direito começou então, não com a raiva, mas com a suposição da herança, da lealdade automática. Ela pensou que o amor superaria isso. Não superou. De volta à prisão, Ethan se inclinou para a frente. Então é isso? Perguntou. Lorraine o observou atentamente. Ele ainda queria que ela concedesse algo, absolvição, atenção, até mesmo culpa. Qualquer coisa, menos silêncio. Ela se levantou. Não é isso, disse ela. Este é o começo do meu. Ela recolocou o fone no gancho com cuidado e saiu. Lá fora, o vento fustigava seu casaco, mas ela não se apressou. Olhou para o céu, nuvens baixas e cinzentas flutuando como se finalmente estivessem cansadas de se conter. O telefone dela vibrou uma vez. Uma mensagem de Mara, o júri aceitou a gravação de Trish. Acusações pendentes. Lorraine guardou o telefone sem responder. Ela tinha um jardim para visitar. 20 minutos depois, ela estava atrás do novo projeto comunitário de Aventiad, na Eldermill Lane. O quintal havia sido limpo. As fundações do abrigo estavam em andamento. Giz de giz decorava a calçada, espirais coloridas e bagunçadas e bonecos de palito desenhados pelos filhos dos voluntários. Um deles havia rabiscado uma mensagem em azul: Bem-vindo ao lar, seja você quem for. Você importa. Lorraine se abaixou e alisou a mão sobre as letras empoeiradas. Uma funcionária de Aventiad se aproximou, jovem e nervosa. Senhora Madison, desculpe interromper. Tem alguém aqui perguntando pela senhora. Ela disse que se chama Lexi. Lorraine piscou. Quer conversar, disse a mulher suavemente. Só conversar. Lorraine não se mexeu a princípio, depois se levantou lentamente e assentiu uma vez. Um momento. Ela enfiou a mão na bolsa, tirou o caderno e rabiscou um último pensamento na última página: a redenção não vem embrulhada. Ela bate a porta, às vezes 2 vezes.
Ela fechou e virou-se para o portão, para uma neta, talvez para o que viria a seguir. Centro de Minneapolis, linhas retas, resolução silenciosa e um segundo ato construído com as duas mãos. O apartamento não era grande, mas era dela, 2 quartos, um banheiro e meio, piso de madeira que rangia em alguns lugares. Ninguém jamais entregará a Lorraine as chaves de uma vida como aquela. Ela as arrancara de portas trancadas e aprenderá a guardá-las. Ela desempacotou lentamente, uma caixa de cada vez, sem pressa. Arrumou as xícaras de chá que Charles costumava brincar por colecionar e pendurou uma planta emoldurada da Eldermill Lane, agora anotada com as palavras aprovado para abrigo comunitário. Na segunda noite, ela abriu o último envelope lacrado que vinha evitando. A letra de Charles, curva, cuidadosa, um cartão de aniversário que ele escrevera antes de sua última internação. Você sempre foi mais forte do que pensava. Só não espere que outra pessoa diga. Ela o fechou e o colocou no parapeito da janela como uma bênção. Em Avestiad, Lorraine começou a trabalhar como voluntária, não em turnos completos, apenas algumas horas por semana, revisão de documentos, auxílio e inscrições. Seus olhos detectavam inconsistências antes mesmo do software. E sua voz, embora suave, transmitia autoridade como só a experiência vivida pode transmitir. Ana sorria toda vez que Lorraine entrava, começava a guardar as canetas boas para ela e deixava canecas de chá de hortelã do seu lado da mesa. Numa tarde de quinta-feira, Ana murmurou por cima do ombro: sabe, se você se cansar de ser intimidadora e brilhante, podemos te usar no conselho consultivo. Lorraine não respondeu, mas sorriu durante todo o caminho para casa. As cartas começaram a chegar logo depois que o arquivo do caso dela foi adicionado ao Banco de Dados Estadual de Proteção a Idosos. Não eram e-mails, eram cartas de verdade, escritas à mão, às vezes com lágrimas nos olhos, sempre com ferocidade. Uma de uma mulher em luto: minha sobrinha fez uma hipoteca reversa com a qual eu nunca concordei. Outra de Rochester: meu filho acha que meu nome significa o que ele quer. Eles não pediram ajuda. Agradeceram a ela por lhes dar permissão para começarem a se ajudar. Lorraine guardava cada um deles em uma pasta de linho marcada como vozes. Semanas depois, Mara ligou com um convite. Evento local, disse ela. Coalizão pela Autonomia dos Idosos. Eles querem que você fale. São só 10 minutos. Você pode dizer não. Lorraine fez uma pausa. Eu não sou uma palestrante. Você também não era autora, disse Mara. Até se tornar. Naquela noite, Lorraine sentou-se à sua mesa e releu as cartas. Ela não escreveu um discurso. Ela escreveu uma verdade. No evento, um salão comunitário alugado perto de Nicole, cadeiras dobráveis enfeitavam o piso de parquete. A maioria da plateia demonstrava idade, mas não derrota. Quando Lorraine subiu ao palco baixo, seus saltos não ecoaram, mas sua presença, sim. Ela usava calça cinza, uma blusa azul marinho e a letra de Charles guardada no bolso do blazer. Não gosto de microfones, começou ela. Uma risada leve. Gosto de casas, não só dos prédios, da ideia de que onde você mora é onde você pertence. Ela não levantou a voz. Não precisava. Fui apagada por pessoas que criei, mas me reescrevi. Os aplausos aumentaram, medidos, não explosivos, do tipo que significa que alguém ouviu e entendeu. De volta a casa, ela se serviu de um copo d'água, sem vinho naquela noite. Sentou-se no sofá, com as janelas abertas para uma rua tranquila. O mundo se movia lá fora, não sem ela. Ela abriu o cartão novamente. As palavras de Charles eram apenas tinta em papel velho, mas ainda tinham valor. O telefone dela vibrou. Uma mensagem de Ana: quer ajudar a liderar uma oficina sobre resiliência financeira? Podemos chamá-la de A Mulher que Permaneceu. O título é seu, não meu. Lorraine digitou uma resposta, fez uma pausa e então mudou sua resposta: chame de A Mulher que Permaneceu de pé um ponto. E em algum lugar da cidade, outro envelope estava sendo lacrado, desta vez endereçado à senhora Lorraine Madison, palestrante cívica, defensora dos idosos, a mulher que ficou. Ela dobrou o cartão, colocou-o em uma caixa marcada como guardar, abriu um novo caderno e começou a escrever novamente. Porque histórias como a dela não terminam. Elas ecoam. E Lorraine tinha mais a dizer.
escritórios de advocacia, contas bloqueadas e a silenciosa maquinaria do fechamento permanente. Lorraine estava sentada à mesa da cozinha, costas eretas, telefone em uma mão, caneta na outra. Seu chá tinha esfriado. Ela não se importava. Confirme o congelamento, disse ela ao representante do banco. Todas as contas vinculadas, conjuntas, antigas, inativas, qualquer conta em que ele possa ter metido o dedo. A mulher na linha hesitou. Tem certeza de que quer fechar a conta de 2005? Está quase vazia, mas foi com ela que ele começou o negócio de Shell. Uma pausa. Entendido, senhora Madison. Pronto. Lorraine desligou. Ela virou para a próxima página do seu caderno. Notifique todas as instituições, apresente um roro formal, ligue para o escritório do promotor sobre a liberdade condicional. A segunda advertência não seria uma chicotada legal. Seria uma demolição precisa. A ordem de restrição foi protocolada antes do meio-dia. Mara redigiu ela mesma. Sem assistentes jurídicos, sem modelos. Limpo, disse ela. Sem ambiguidade. Você nunca mais ouvirá falar dele, legalmente, digitalmente ou de qualquer outra forma. E se ele tentar, Mara deu de ombros. Aí a gente entra com o processo de novo. Mais alto. Lorraine suspirou. Sua caneta não hesitou. Naquela tarde, o nome de Trisha apareceu na caixa de entrada de Mara. Assunto: declaração de dissolução e testemunha voluntária. Em anexo, papéis do divórcio, recibos de prazo e uma oferta formal para testemunhar em apoio à ação civil de Lorraine. Ela está pirando para se salvar, murmurou Mara. Deixe-a, disse Lorraine. Contanto que ela caia em algum lugar que eu não esteja. A data da mediação chegou rapidamente. Território neutro. Um escritório sem graça no 6º andar de uma torre no centro da cidade. Arte jurídica nas paredes, balanças, pontes, árvores com folhas exuberantes. O tipo de material que se imprime quando a paz de verdade não está disponível. Lorraine chegou cedo. Não trouxe pasta, nem caderno, apenas ela mesma, vestida em lã cinza ardósia e com uma confiança silenciosa. Ethan chegou atrasado. Parecia menor, mais limpo, mas como se estivesse tentando usar a performance do remorso como colônia visível, exagerada e barata. Ele não olhou para ela, o que não era problema. Ela não tinha mais nada a lhe oferecer. O mediador iniciou a sessão, com a voz excessivamente alegre. Vamos esclarecer o objetivo de hoje: desembolso de ativos, restrições de contato e quaisquer acordos finais. Lorraine interrompeu gentilmente. Não há desembolso. Tudo já foi devolvido ou entregue. O mediador piscou. Então é só encerrar. Lorraine inclinou a cabeça. Não vamos encerrar um caso, disse ela. Estamos encerrando a permissão. A sala ficou em silêncio. Ethan se encolheu, um pouco, mas Lorraine percebeu. Aquela única palavra, permissão, atingiu o alvo onde anos de súplicas não haviam atingido, porque, por muito tempo, ela havia permitido o silêncio, desculpado a conveniência, permitido o acesso. Nada mais. Após a sessão, Lorraine foi ao banheiro, lavou as mãos e olhou para o seu reflexo no espelho. Não estava com raiva, nem injusta, apenas satisfeita. Como uma montanha é satisfeita depois que o fogo a atravessa, completamente queimada, mas ainda de pé. Ela sorriu, não para si mesma, mas para o que via por trás dos olhos. De volta ao seu apartamento, a chuva recomeçara. Uma chuva constante, primaveril, daquelas que não ameaçam. Caiu forte. Lorraine colocou música para tocar, um vinil antigo, o disco de jazz favorito de Charles, um que ela não tocava há anos. Então, ela abriu sua pasta de linho com cartas, agora grossas e gastas nas bordas. Acrescentou mais uma, desta vez de uma mulher de Kansas City. Meu irmão disse que eu estava imaginando coisas até mostrar seu blog a ele. Lorraine dobrou a pasta e guardou-a no fundo. Embaixo, ela encontrou o menor envelope, um que nunca tinha visto antes. A letra de Lex, com apenas uma linha: agora eu vejo. Não sei o que vem a seguir, mas acredito em você. Acredito em você. Lorraine não chorou.
Leu 2 vezes e depois o colocou ao lado do cartão de Charles no parapeito da janela. A luz iluminou ambos. 2 gerações, 2 vozes que importavam novamente. E naquele momento, Lorraine não se sentiu triunfante. Ela se sentiu imóvel, e a imobilidade, percebeu ela, era o final mais poderoso de todos, porque significava que nada mais a perseguia, apenas aguardava seu próximo movimento. Minneapolis, início do verão, paredes novas, futuros forjados e uma última brecha na fundação. Lorraine sentou-se em frente ao advogado responsável pelo espólio, com uma pasta de couro aberta entre eles. O escritório não se parecia em nada com aqueles em que ela costumava entrar com Charles. Sem pinturas a óleo, sem polimento falso, apenas prateleiras iluminadas pelo sol. E uma mulher que ouvia primeiro e digitava depois. Então, você quer que a maior parte seja alocada para Vestiaire? Perguntou o advogado. Sim, respondeu Lorraine. Divididos entre o Fundo de Desenvolvimento de Abrigos e a ala de advocacia. Quero que meus bens sobrevivam ao meu nome e aos legados pessoais. Lorraine enfiou a mão na bolsa e tirou uma lista escrita à mão. Colunas organizadas, com o nome de Ana no topo. Ela fica com o apartamento, disse Lorraine. E os discos de jazz? Charles teria gostado disso. A advogada ergueu as sobrancelhas. Herdeiros biológicos? Nenhum que vale a pena nomear. A caneta estalou. O testamento se reescreveu. 2 semanas depois, Lorraine lançou uma pequena bolsa de estudos em nome de Charles. A bolsa de realocação Charles Madison, de $5.000 por beneficiário, concedida a idosos desabrigados devido a abuso financeiro. Mara chorou. Ana se ofereceu para criar o banner do site. Lorraine apenas assentiu uma vez. Chame pelo que é, disse ela. Uma segunda chance financiada por cada mentira que transformei em verdade. E então veio o livro de memórias. Não longo, apenas 14.000 palavras, limpo, conciso e publicado discretamente em um site criado para depoimentos de sobreviventes. Título: Como sobreviver à família quando ela não existe. O primeiro compartilhamento veio de uma assistente social em Vermont, então juíza aposentada em Ohio. Em uma semana, atingiu 300.000 visualizações. Os comentaristas a chamaram de tudo, de farol a projeto. Ela não respondeu, mas leu cada linha, salvou as que doíam. Ana entrou numa tarde segurando o celular. Você virou notícia local de novo. Ela sorriu. Primeira página do Metro Weekly. Lorraine revirou os olhos, mas pegou os óculos. A mulher que vendeu as fechaduras, como uma mãe de Minnesota transformou o despejo em império. Ela não gostou do título, mas gostou do subtítulo: A justiça anciã não é sobre vingança. É sobre recuperação. Numa terça-feira quente, Lorraine voltou para casa, sua antiga casa, agora pintada de verde suave com rampas largas e uma placa que dizia Abrigo Comunitário Elder Mill em parceria com a Vestiaire. Maya encontrou na calçada, prancheta como sempre. Quer entrar? Lorraine hesitou e então entrou. Os limões falsos e o brilho de corretor de imóveis haviam desaparecido. Em seu lugar, tapetes artesanais, um banco de boas-vindas e um quadro de avisos emoldurado intitulado A Minha Primeira Noite Segura, com fotos de idosos sorridentes e pequenos bilhetes presos abaixo deles: obrigada por não me fazer provar que eu era importante. Primeiro banho quente em uma semana. Chinelos novos, sono novo, novo começo. Lorraine parou na entrada. Este é o meu lar, disse ela. Maya assentiu. Porque é honesto. Mas, mais tarde naquela noite, a honestidade quebrou. O celular de Lorraine acendeu com uma mensagem de Mara: preciso conversar. Urgente. Eles se encontraram no escritório de Mara, com os papéis já espalhados sobre a mesa dela. Eu não queria estragar o seu dia, disse Mara. Mas encontramos algo. Ela deslizou um arquivo: uma empresa de fachada constituída há 3 meses em Delaware. Proprietária: EJM Strategies LLC. Diretor: Ethan J. Madison. Objetivo: consultoria e desenvolvimento imobiliário, proposta ativa com a divisão Centro-Oeste de Vestiaire. O coração de Lorraine não disparou, desacelerou. O que ele estava propondo? Mara virou a página. Consultoria de gestão. Disse que aconselharia sobre estratégias de rotatividade de imóveis.
Ele listou você como patrocinador passivo de legado e alegou que estava em processo de reconciliação. Lorraine olhou fixamente para as palavras conciliar. Não com ela, com o nome dela, com a credibilidade dela, com tudo que ela havia reconstruído sem permissão. De novo. Ela se levantou lentamente. Esse acordo vai se concretizar? Mara balançou a cabeça. Não. Mas sinalizou. Mas achamos que você deveria ver. Lorraine assentiu uma vez, bruscamente. Então se virou para a porta. Onde você está indo? Perguntou Mara. Lorraine não hesitou. Para lembrá-lo, disse ela, do que acontece quando você arromba algo que não foi deixado destrancado. Lá fora, um trovão ribombava ao longe. Não era uma tempestade, era um aviso. E, desta vez, não era Lorraine quem precisava de abrigo. Minneapolis, início do verão, sol suave, limites firmes e a última porta que ela fecharia. Lorraine estava no escritório do promotor, de mãos postas, sem nervosismo, apenas decidida. Podemos apresentar uma segunda queixa criminal, disse o promotor. Fraude de empresa de fachada, deturpação, tentativa de alavancagem coercitiva. Lorraine balançou a cabeça. Não. Ele piscou. Você se recusa a prestar queixa? Ela assentiu uma vez. Ele não vale mais do meu tempo. Uma pausa. Tem certeza? Tenho certeza disso, disse Lorraine. Quero passar o resto da minha vida em paz, não presa a papéis e presa a ele. E com isso, ela assinou a desistência formal. Não um perdão, apenas uma recusa. Uma recusa em deixá-lo ter mais um minuto. De volta ao escritório de Mara, eles finalizaram o codicilo para o espólio de Lorraine. A cláusula 37, Mara leu em voz alta, declara que Ethan James Madison será legal e permanentemente impedido de receber, acessar ou contestar qualquer parte dos bens detidos, transferidos ou doados por Lorraine Margaret Madison. Cláusula de não contestação aplicada. Irrevogável. Lorraine assinou sem hesitar. Imprima 2 vezes, disse ela. Uma para os registros, outra para a caixa à prova de fogo. Naquele fim de semana, o abrigo comunitário realizou uma cerimônia discreta. Sem imprensa, sem discursos, apenas a equipe principal, alguns voluntários e Lorraine, com um cachecol de espuma do mar e sapatilhas práticas, segurando uma chave. Não era original. Aquela havia desaparecido há muito tempo, perdida em uma confusão de mentiras e suposições. Mas esta importava mais porque abria algo que permanecia aberto. Ela estava na varanda, a mesma varanda onde Charles uma vez esteve com os braços queimados de sol e uma lata de refrigerante, e se virou para Mai. Agora é seu, disse ela. Mai sorriu. Nós cuidaremos disso. Eu sei. Lorraine estendeu a chave. Latão maciço, polido e limpo. Quando Mai a pegou, os voluntários aplaudiram baixinho. Um deles entregou a Lorraine um pequeno presente, uma peça de barro pintada à mão em azul, gravada com "Você não abriu apenas uma porta. Você abriu a dignidade." Lorraine não disse nada. Apenas abaixou a cabeça e expirou uma década. Seu 73º aniversário chegou com lilazes em flor e nenhuma expectativa. Mas a sala de estar ficou lotada mesmo assim. Ana trouxe cupcakes com velas douradas e insistiu em fazer um brinde. A mulher mais inteligente e gentil que conheço, e a única que faz cláusulas legais soarem como poesia. Todos riram. Lorraine revirou os olhos, mas ficou em silêncio até Ana se inclinar depois da sobremesa, abraçando-a com força. Feliz aniversário, vovó. Não foi dito de brincadeira. Lorraine prendeu a respiração. Ela segurou a mão por mais tempo do que pretendia e, quando a soltou, sorriu. Obrigada, sussurrou, por me encontrar depois da queda. Naquela noite, depois que todos foram embora, Lorraine limpou tudo lentamente. Enxagou xícaras de chá, dobrou guardanapos. Acendeu uma única vela e sentou-se perto da janela com seu caderno. Não escreveu. Ainda não, pensou. Ela pensou em Ethan, em como o sangue o havia construído, mas também em como as escolhas, momento a momento, a haviam construído. Havia poder nisso, não do tipo que grita, mas do tipo que te carrega através das tempestades. Pouco antes do anoitecer,
Lorraine vestiu o casaco e caminhou 4 quarteirões até a Alameda Eldermill. Ela não entrou. Não precisava. Pelas janelas, viu risadas. Reais, alegres, comuns. Uma mulher arrumando a mesa de jantar. 2 homens desfazendo lençóis. Um cachorro se enrolando em um raio de sol. Não era mais dela. Era esse o ponto. Ela sorriu e virou a esquina. Seu passo era firme, sua sombra longa e leve. O bairro não mudou. Ela mudou. Trocaram as fechaduras. Então ela mudou de vida.